Eu estava pensando, se eu fizesse uma refilmagem de uma cena do filme? Não. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de comédias? Você gosta de comédias que são sarcásticas e mais, comédias que são de qualidade? Aqui hoje nós vamos descrever, nós vamos discutir um grande filme, sucesso, vencedor de Oscar, do final dos anos 90, aonde nós temos, através de uma série de situações que aparentemente são para dar risada, que você ao mesmo tempo faça reflexões em cima do nosso cotidiano, passado nos Estados Unidos, mas por que não encaixando para nós aqui também? Vem comigo! Beleza Americana, American Beauty, filme de 1999, dirigido por Sam Mendes, protagonizado por Kevin Spacey e Annette Bening. O filme é protagonizado e narrado por Lester, homem de 42 anos, típico pai de família americano, casado com Carolyn, vivendo com sua filha adolescente Jane. Mas, na verdade, ao invés daquela família, aquele nicho familiar perfeito que aparentemente, ao olhar dos vizinhos, parece, Lester está vivenciando uma fase de total depreciação de sua vida. Ele, por exemplo, logo ao início do filme, diz que o momento mais feliz, do seu dia é o seu banho matinal, porque vem acompanhado de um processo de autossatisfação hormonal, se é que você me entende. Lester está insatisfeito com o seu casamento, com a sua filha, com a qual ele considera um saco, um típico relacionamento pai com filha adolescente, mas precisa ainda manter aquelas aparências. Ele vive, trabalha como executivo em meio corporativo, também já de saco cheio daquele ambiente de escritório. Nesse contexto todo, nós temos, na verdade, uma série de personagens, aonde nós vamos tentar fazer um resumo breve do que cada um tem no seu parecer mais simplificado, porque o filme vai se desenrolar com uma grande teia, aonde cada um vai se envolver na trama de sua forma particular. Carolyn, sua esposa, é uma mulher que vive do discurso de que o trabalho é a sua grande demanda, a sua grande necessidade. O vizinho, Frank, um grande militar, ex-militar, tem ali um nicho familiar comandado com mãos de ferro, junto com o seu filho, também adolescente, Rick, um garoto que vive confinado em seu quarto, filmando, com a sua pequena filmadora amadora, olhando inclusive a casa da frente. A verdade é que Rick sente um pequeno afago, desejos por Jane, e fica filmando ali de seu quarto na casa, em frente ao da família protagonista. Para fechar esse rol de personagens, vamos chamar assim de principais, pensando que há vários outros, nós temos ainda em um jogo de basquete a família indo ver Jane, atuar ali como team leader, enquanto, na verdade, Lester começa a ter olhares libidinosos para Angela, uma das grandes amigas de sua filha, uma garota que, vamos chamar assim, desenvolve e chama sua atenção com todo o seu sex appeal e começa a fazer parte dos seus desejos, dos seus sonhos mais íntimos. De novo, você me entendeu, Angela é uma garota super descolada, popular no colégio e que vive apontando, contando para as suas amigas, incluindo Jane, as suas diversas aventuras sexuais, mostrando todo um currículo, um histórico de super desenvoltura, conhecimento sobre o assunto e começa a figurar, como uma grande obsessão de Lester, aonde inclusive ela começa a dar mole para ele, dar umas piscadinhas, mão no ombro, fazendo inclusive confissão de que o pai da sua amiga até que daria para o gasto, apesar de que ele precisaria ali de uma recalchutada de leve. Isso dá um sacode na vida de Lester a tal ponto que ele decide
parar de viver na sociedade de aparências, de todo aquele molde estereotipado na qual meio que, vamos chamar assim, a vitrine social obriga ele a acabar se expondo daquela forma e decide chutar o pau. Ele acaba então pedindo demissão do emprego, gasta uma fortuna com um carro na qual era o seu grande sonho de consumo e começa a malhar para ficar musculoso na ideia de que ele já desistiu, não quer manter o casamento bem com Carolyn e ele já tem o seu objetivo, ficar malhado, sarado para seduzir Angela. O filme faz aqui uma grande metáfora. Eu vou deixar claro, né, que, na verdade, se formos analisar com mais profundidade o enredo, seria importante ter os spoilers, mas como não é a função aqui do nosso canal, eu vou te dar uma dica interpretativa do título e para ver se te instiga a assistir. O título American Beauty, na verdade, é uma metáfora. Você reparou nas cenas do trailer, ou aqui mesmo ao meu fundo, né, no logotipo do filme, que tem um monte de rosas vermelhas, grandes, bonitonas. Essas rosas chamam-se beleza americana. O nome delas, comercialmente falando, é American Beauty. A questão é que essas rosas, elas teoricamente são perfeitas para você, por exemplo, dar de presente, para você cultivar na sua casa. Você vai reparar no filme, por exemplo, que são as rosas de Carolyn, favoritas dela na decoração. Acontece que essas rosas, de novo, perfeitas, bonitas, de grandes pétalas, botão grande, e detalhe, elas não têm espinhos, ou seja, olha só, imagina você ter na sua casa, né, uma grande roseira bonita e ainda por cima que não tem espinhos. Porém, a American Beauty, ela não tem odor, ela não tem perfume. Ela é uma flor insossa, ela não tem nada de cheiro, ela é inodora. Por causa disso, a gente tem a metáfora construída toda no filme, mostrando que a sociedade, como retratada no filme, é uma grande American Beauty, porque ela faz todo o esforço para se mostrar bonita, para ela se mostrar perfeita, mas a essência, o seu perfume, inexiste, porque você muitas vezes deixa de vivenciar, de fazer as coisas que gosta, de fazer as coisas que deveria, apenas por causa do estético, apenas para essa aparência, essa vitrine social que meio que a gente tem a cobrança de demonstrar para as pessoas que vivem ao nosso redor. Todo esse contexto é uma nítida crítica ao American Way of Life. Sim, o nome, aqui também no Brasil, em português, é propositadamente difundido em inglês, para justamente mostrar essa influência do chamado American Way of Life, que traduzindo seria a forma, a via, o jeito de viver americano. Esse modo de vida americano, vamos entender que não é criado, mas ele foi mais difundido ideologicamente enquanto ação e estratégia política durante o período da Guerra Fria, ou seja, de 1945 até 1991. Primeiro, o que seria isso? O que é o American Way of Life? Este é o nome dado para meio que, vamos chamar, um estilo, uma forma de viver e de pensar, de comportamentos, um ideal de você constituir um grupo social, familiar, carreira pessoal, profissional, como aquilo fosse uma meta, de objetivo para te fazer feliz. Seria então constituir uma família, você batalhar pelo seu emprego, buscar obter os seus bens individualmente, colher os frutos do sucesso do seu esforço. Todo este discurso, sempre adotado pelo chamado American Way of Life, ele assegurou ali como base, né, essa formação da estrutura social e econômica dos Estados Unidos. Mas é no contexto da Guerra Fria que estes propagandismos vão ganhar mais espaço. Entenda que todo esse conjunto, né, de propagandismo era essencial, fundamental para você difundir a imagem dos Estados Unidos mundo afora entre os seus parceiros durante o embate ideológico com a União Soviética. E você consegue perceber essa influência do American Way of Life no seu cotidiano aqui no Brasil. Tá duvidando?
Eu vou te falar alguns itens que no seu cotidiano você vai perceber que muitas vezes você nem percebe de tão já automático que você tem. Aqui nós somos um canal de cinema também, óbvio, né, de função pedagógica. Já parou para pensar que em diversos filmes que você tem aí um estereótipo já de um vilão, por exemplo, da saga 007, sempre tem um caráter ali duvidoso, né, zoado, e ele é russo, soviético, cubano, chinês, coreano do norte, sempre vindo de algum país que durante o período da Guerra Fria adotou o socialismo como sistema socioeconômico. Você já parou para pensar que tem uma série de estereótipos ligados a isso? Como, por exemplo, você já pensou no filme Rocky 4, quando o Drago, o pugilista que enfrenta o Rocky Balboa, que é soviético, né, o Drago, Rocky Balboa representando ali o personagem nacionalista dos Estados Unidos, como ele é mau caráter, ele é quase mecânico, ele não tem sentimentos, ele é praticamente uma máquina programada para bater até matar. Inclusive como mata no início do filme o personagem, né, o principal amigo de Rocky Balboa, Apollo Creed. Já parou para pensar quando você jogou Street Fighter que o Zangief, o personagem soviético, ele não tem magia, ele não pula nem direito, é lento, ele fica dando porrada, ele rosa, ele luta de cueca com o moicano e aquela barbona cheio de cicatriz? O Zangief é um personagem teoricamente feito para apanhar. Você não tem familiaridade, não é o primeiro personagem que você vai querer utilizar para jogar. Pensando em tudo isso, a gente tem um bombardeio, por exemplo, por esses estereótipos do cinema, do videogame, que talvez você nunca tenha parado para pensar como já está enraizado na sua cabeça, que foi sendo bombardeado para nós através desses itens culturais. A ideia de você tomar café da manhã com a família reunida, com o seu suco de laranja em cima da mesa, as várias formas, né, que a gente já tem de vestir, comer, hábitos. Por exemplo, outras ideias para você pensar aí. Se a gente vê alguma pessoa na rua usando uma camiseta, um estojo, alguma coisa que tem uma referência à bandeira dos Estados Unidos, meio que passa batido, normal. Agora, se alguém passar com alguma coisa com bandeira do Brasil, você vai falar, ixi, é Copa do Mundo? Ih, é um nacionalista, é um maluco ali. Gente, quer dizer, é muitas vezes mais normal, natural você ver na bandeira dos Estados Unidos como algo exposto do que a própria bandeira do Brasil. Outro exemplo, você já parou para pensar que muito do seu cotidiano de marcas são vindas de lá dos Estados Unidos? O fast food, a forma de se alimentar rápido em praça de alimentação de shopping center. Gente, se fosse para a gente utilizar aqui, né, de exemplos, a gente ia ficar, na verdade, um vídeo muito mais longo do que a proposta aqui. Fato é que essa proposta do American Way of Life serviu como um mecanismo, então, de propagandismo dos Estados Unidos para a sua autopromoção, para passar a imagem de que ali é uma referência do justo, do honesto, do melhor, do mais bem feito, quando você comparava com a União Soviética. Como, de novo, um propagandismo muito nítido para você expor as pessoas que teoricamente estariam ainda na dúvida de qual sistema seria melhor, mas a partir de tantas amostras que a gente oferta a você, óbvio que você vai perceber que a ideia do que nós, Estados Unidos, estamos veiculando é melhor. O American Way of Life, óbvio, não cessou, continua sendo veiculado ainda, e você, a partir da aula, né, aqui do nosso vídeo de hoje, você pode pensar, inclusive, em outros exemplos do seu cotidiano. Você já tinha parado para pensar nisso? Você lembrou de outros exemplos? Tem um monte. Como eu falei, se eu fosse rechear o vídeo aqui, a gente ia ficar muito tempo. É apenas uma pitadinha para você pensar um pouquinho. Lembrou de outro que você achou legal? Coloca aqui nos comentários embaixo. Você já se inscreveu no canal? Já divulgou para os seus amigos? Divulga lá, vamos chamar mais gente para cá para o canal. Dê o seu like, clique ali no sininho para deixar ali a notificação aberta para você saber quando chega vídeo novo. E eu te vejo na nossa próxima semana. Até mais, tchau, tchau.